Posso começar? Calma, Luana. Então, boa tarde a todos, todas. A gente está aqui reunido de maneira online para realizar a sessão, né, de apresentação do trabalho de conclusão de curso da estudante em pedagogia Luana Teixeira Lobato. O título do trabalho é Educação Especial em Juiz de Fora, apontamentos históricos sobre a sociedade pestalozzi de Juiz de Fora na década de 1950. Esse trabalho foi realizado ao longo do último ano aqui na Faculdade de Educação. E aí agradeço, né, a Esther e a Milene por terem topado. A gente escolheu a dedo as pessoas para participar desse encontro, né? Então, inicialmente, inclusive, Luana tinha procurado Milene para fazer orientação, e aí Milene, naquele momento, não podia assumir, né, a orientação, então foi Milene que nos colocou em contato, e a Esther, que já faz um tempinho que eu não encontro, mas é uma pessoa que, né, que eu guardo bem, porque quando eu fiz doutorado lá no UFMG, foi uma pessoa que me acolheu, me ajudou, e aí sei que o tema do trabalho da Luana dialoga com a pesquisa da Esther, e aí então era inevitável, né, chamá-la e, de certo modo, dar sinal de vida daqui de Juiz de Fora para ela lá. Então é isso. Só para a gente se organizar, Luana, você vai ter entre 25 e 30 minutos para fazer a apresentação do teu trabalho. Eu vou ser bastante rigoroso em relação a essa questão do tempo, para a gente não se estender. Depois, logo em seguida, a gente passa para os comentários da Esther e da Milene, nessa ordem, né? Então, pensando a Esther como mais distante, lá do FMG, depois Milene. Enfim, vão fazer comentários, vão tecer o que desejam, né? Colocar perguntas, se for o caso. E aí, depois disso, eu vou pedir para você e todo mundo que está assistindo sair da sala para a gente deliberar, enfim, conversar sobre a avaliação. E aí, no final dessa conversa, Luana, eu te mando uma mensagem no WhatsApp para você entrar e para as pessoas que você convidou também entrarem para a gente ter a avaliação final, tá bom? Eu não consegui colocar aqui os slides na tela cheia, mas do jeito que tá bastante possível de ler. Então, já te passo a palavra e aí você vai me sinalizando que eu vou mudando os slides aqui para você, tá bom? Tá ótimo, muito obrigada, professor. Eu Bom faço as trabalho. palavras do professor Rodolfo a minha também. Muito obrigada pela presença de vocês. Vocês realmente foram muito importantes para minha trajetória. A pesquisar sobre a pestalose, os trabalhos da Esther foi de grande relevância e então o convite não foi à toa, foi muito importante para mim ter vocês duas, a Milene também na minha trajetória na UFJF. Então eu agradeço muito a presença de vocês. O meu trabalho de conclusão de curso tem como tema Educação Especial em Juiz de Fora, os apontamentos históricos sobre a sociedade pestalozzi em Juiz de Fora na década de 1950. O meu orientador, Rodolfo, também me ajudou bastante. Muito obrigada por tudo. Pode pular o slide, professor. Então, inicialmente, o meu interesse ele veio dessa denominada pedagogia Waldorf, porque eu tive sempre muito interesse nessa pedagogia mais natural, nessa educação mais intuitiva e nessa questão de ambiente, porque eu sempre foi algo bem marcante na minha graduação. E também tive muito interesse na educação inclusiva. Então, eu resolvi unir um ao outro, querendo ou não, nesse trabalho. Através disso, o meu orientador me indicou fazer uma pesquisa exploratória sobre essas instituições de educação inclusiva. E eu encontrei a dissertação da Tânia, que foca na educação de pessoas com deficiência, que mostra diversas instituições de educação inclusiva daqui de Juiz de Fora. E uma que teve muito destaque para mim foi o Instituto Pestalozzi, de Juiz de Fora, que foi a primeira instituição de educação inclusiva que se fundou no mesmo ano que as APAES daqui. Então, para mim, era de grande relevância o Instituto Pestalozzi. E minha discussão inicial sempre foi de que maneira esses ambientes escolares acabam configurando as práticas pedagógicas, porque não tem como a gente pensar em práticas pedagógicas sem pensar o espaço e o ambiente em que ela se faz, porque isso acaba moldando também a educação ali vivida. Pode pular, professor.
E pensando nisso, eu fiz uma pesquisa sobre o histórico da educação especial, porque ela não veio do Brasil, ela teve preceitos europeus, começou lá com Bonnet, na França, que teve um grande alto, né, para a educação de surdos em 1620, o Lepé também em 1770, que criou o método de sinais. Eles foram figuras de grande relevância para a educação especial fora do nosso país. E aí chegou ao Brasil com o Dom Pedro II, que ele criou o Instituto Benjamin Constant, em 1891, que existe até hoje no Rio de Janeiro, e o Instituto Nacional de Educação de Surdos, que foi criado em 1857. São duas instituições importantíssimas que existem até hoje. E aí, com a chegada da Helena Tiphoff em 1829, ela trouxe essa ideia de homogeneização de classes, que consistia em integrar essas crianças que têm alguma deficiência dentro de uma mesma turma, buscando essa formação desse professor para atender essas crianças com deficiência. E no dia 10 de novembro de 1932 é fundada a Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais, que homenageia o Pestalozzi, nada mais do que ele, né, que foi importantíssimo, traz essa educação centrada nas crianças, por isso que a Pestalozzi, ela sempre foi com este nome do Pestalozzi, porque ele foi uma figura muito importante, e ela tem esse princípio de reabilitar, de auxiliar esses alunos com deficiência, que antes eles não eram integrados na sociedade. Pela primeira vez a gente vê esse avanço na educação dessas pessoas. Pode pular, professor. E a Sociedade Pestalozzi, ela começou, não por ela, em 1883, no primeiro Congresso de Instrução Pública, foi a primeira vez que a gente vê um currículo específico para a formação de professores. Foi a primeira vez que foi pensado em educar esses professores, formar esses professores para atender esse público. A partir desse congresso, surgiram diversas instituições, sendo elas, em 1926, o Instituto Pestalozzi de Canoas, no Rio Grande do Sul. Em 1932, surge a Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais, que depois acabou se tornando o Instituto Pestalozzi de Minas Gerais, em 1935, que foram de grande relevância, né, para a educação dessas pessoas. E em 1945, é a Sociedade Pestalozzi do Brasil, que englobava o Brasil inteiro. Ela era situada no Rio de Janeiro, mas foi a primeira instituição que realmente buscava atender as mães e esse público de educação especial que não eram atendidos até então. Em 1955, surgiu a Sociedade Pestalozzi de Juiz de Fora, que foi fundada por um grupo de senhoras da alta sociedade que buscavam ajudar essas pessoas com deficiência, e elas contaram com a ajuda do governo do estado para auxiliar financeiramente. Atrás dessa imagem, a gente vê a fotografia do Casarão Bournier, que é onde foi a primeira sede do Instituto, e a gente conseguiu essa imagem do blog Resgatando o Passado de Juiz de Fora, do Maurício de Souza, que vamos ver bastante imagens desse blog, que a gente encontrou que tem fotografias do passado de Juiz de Fora e conta bastante sobre a Pestalozzi. Como objetivo deste trabalho, a gente buscou utilizar jornais e documentos de 1950. A história da Sociedade Pestalozzi, ela passa por uma historiografia, né, da educação inclusiva. E a gente buscou trazer os locais onde ela se perpassou, a sua diretoria, mas principalmente foi as suas práticas pedagógicas, porque elas favoreceram muito na inclusão da educação aqui em Juiz de Fora e também influencia até hoje. É possível a gente pensar, né, como que isso influenciou na educação especial que existe atualmente aqui na cidade. E os objetivos específicos são investigar os antecedentes da sua fundação, definir os espaços em que perpassou a Pestalozzi, apresentar esses ambientes em que se perpassou, investigar a Pestalozzi, que foi construindo esse movimento, né, de instituições do Brasil, porque ela influenciou diversas instituições. Pode falar, professor. Como método, a gente utilizou uma pesquisa qualitativa que tem um caráter documental. Então, eu usei duas fontes, que são os jornais e a bibliografia especializada. Primeiramente, a gente utilizou o blog Maurício de Souza para resgatar essas imagens da Pestalozzi. Também utilizei o Arquivo Histórico Central da UFJF, onde tinha um caderno de recortes que eu encontrei, que tinham reportagens contando sobre a Pestalozzi, com diversas histórias e todas as partes da pesquisa. Também utilizei, acabou que gerou muitas dúvidas e tive que visitar a Escola Maria das Dores de Souza, que é um antigo local em que funcionou o Instituto Pestalozzi.
A visita lá com o professor Rodolfo nos trouxe muitos saberes importantes para o trabalho, porque sanou muitas dúvidas. A gente conversou com o diretor e ele deu acesso a gente a vários documentos que relevaram muito para a pesquisa, sanou várias dúvidas que a gente tinha e complementou algumas coisas. Mas não era o suficiente, eu queria mais. Então, eu fui visitar o arquivo histórico da prefeitura, que é essa imagem ao fundo do slide. Esse arquivo histórico foi no dia 9 de setembro de 2024, onde eu tive acesso a um caderno de 1955, contando todas as reportagens da época, todos os periódicos do Diário Mercantil que tinha contando sobre a pestalose foram fotografados para poder fazer pesquisa. Então, a sistematização da escrita, ela une duas seções, que são a história da educação inclusiva, que vem de uma parte bibliográfica, porque não tinha como a gente falar sem trazer a parte bibliográfica para explicar a educação europeia dessas crianças, e uma parte documental, que eu utilizo os jornais para contar realmente como aconteceu em Juiz de Fora. E também para poder organizar tudo isso, eu fiz uma tabela para análise, para poder organizar a minha escrita. Então, me foi orientado separar todas as reportagens por data para seguir uma ordem cronológica dos fatos. Essa imagem à esquerda também é da visita à Escola Estadual de Educação Especial Maria das Dores de Souza, que foi no dia 26 de agosto do ano passado, e a gente foi lá, fez um tour pela escola, também fotografei diversos documentos, como eu disse anteriormente. Pode pular, professor. E os resultados dessa pesquisa toda, ela vem investigando esses jornais de 1950. Esses jornais são o Diário Mercantil, o Jornal à Tarde, o Folha Mineira e o Gazeta Comercial. O Diário Mercantil foi o que eu tive mais interesse, o que eu achei mais reportagens. Então, ele foi mais importante, assim, para mim. Investigando ele, eu descobri que ele foi fundado em 1912 por Antônio Carlos de Andrada e João Penido Filho. Eu criei uma especulação de que haja um parentesco entre o padre Vicente de Paulo Burnier, que é o tesoureiro da instituição, com um dos donos dos jornais. E isso se justificaria porque tem muitas reportagens do Diário Mercantil falando sobre a pestalose. E aí talvez tenha um interesse ali, por isso que exista talvez esse parentesco, mas isso só poderia ser comprovado através de cartório, né, para a gente justificar. Para separar a escrita, eu separei em categorias, que são a trajetória e os espaços ocupados pela pestalose, os aspectos financeiros e fontes de recursos, o perfil atendido pela instituição, a gestão e composição da equipe diretiva, suas práticas pedagógicas e atividades desenvolvidas. E a trajetória e espaços ocupados pela pestalose de Juiz de Fora. Inicialmente, a pestalose se deu por um grupo de senhoras da alta sociedade que foram inspiradas por Helena Tipoff na capital e elas resolveram criar essa instituição de educação inclusiva aqui em Juiz de Fora. É isso em 1955. E, para isso, elas recolheram assinaturas de diversas mães dessas crianças excepcionais para que pudesse levar ao governo do estado para conseguir recursos financeiros. Então, elas viajam para a capital, para Belo Horizonte, a Maria Neto Campos, a Aurea Nardelli e a Maria das Dores de Souza. Lá elas conseguiram um apoio e uma promessa do secretário de Educação, o Bolivar de Freitas, de que ele ajudaria financeiramente a instituição que poderia ser criada, isso no dia 3 de fevereiro de 1955. E então se deu a instalação da pestalose no dia 20 de junho, que foi às 3 horas no solar da família Burnier. E a sua sede funcionava nesse casarão Burnier, porque a família Burnier doou uma parte do casarão, os fundos especificamente, para que funcionasse a sede da pestalose. Até então, eles tinham uma sede, mas era um espaço muito limitado. Pode pular, professor. E aqui nessa imagem a gente vê os membros da diretoria ao lado direito, juntamente com o padre Vicente Paulo Burnier. Essas senhoras foram as que ajudaram a criar a pestalose. E do lado esquerdo a gente vê as crianças que o Instituto atendia. Do lado direito, a gente vê a reunião em que teve o evento de instalação da pestalose. Aí estão todos os membros da diretoria, o secretário que veio visitar Juiz de Fora na sua inauguração, o senhor Bolivar de Freitas, e eu acredito que a Helena Tipoff também esteja aí no meio dessa imagem. Tive acesso ao livro de atas desse evento, e a Helena Tipoff discursou sobre as crianças excepcionais nesse dia.
Então, acredito que ela também esteja na imagem, só que não é possível verificar pela qualidade, que não é, assim, das melhores. Mas acreditamos que sim. Os aspectos financeiros e fontes de recursos. É importante ressaltar que a Sociedade Pestalozzi e o Instituto Pestalozzi são coisas completamente diferentes. Porque quando a gente foi fazer pesquisa, eu entrei num embarque, porque algumas datas não batiam e a localização não batia. Então, eu cheguei à conclusão de que o Instituto Pestalozzi é uma coisa e a Sociedade Pestalozzi é outra. A sociedade, ela tinha uma diretoria, era onde recebia as doações, era onde se estruturava toda os membros e afins. Já o instituto, ele era onde atendia as crianças. Ele funcionava como uma espécie de escola, mas que também tinha esse princípio de reabilitação. Então, o instituto não possuía uma diretoria. A sociedade, sim. O instituto, ele sobrevivia à base da filantropia. Então, no Diário Mercantil, a gente nota que diversas vezes ele pede doações financeiras, doações de qualquer coisa para poder ajudar, porque eles não têm recursos financeiros. Uma das pautas que eles mais falam no Diário Mercantil é que não possui uma sede, que eles não têm um terreno, que o espaço é muito pequeno. Só que, analisando as reportagens desse caderno da UFJF, eu descobri que o deputado Claude Smith Rani, ele apresentou uma doação de um terreno na granja Escola Chácara para Menores, perto dessa granja, que é localizado no bairro Linhares. E esse terreno foi doado nessa data, de 1956, e que ele se retornaria ao governo caso eles não utilizassem da doação. Só que, até então, é falado no jornal que ele não foi utilizado, que o terreno, eles não tinham terreno e que não tinha base. Com a investigação dentro da Escola Maria das Dores, ao fotografar documentos, eu encontrei a planta da instituição. Nessa planta está o terreno do Linhares que foi doado e que nos jornais é falado que não foi doado. Então, foi realmente doado. Não sei o que ocorreu com esse terreno e como ele é utilizado hoje, mas ele foi doado para criar a sede da instituição, mas ele não foi utilizado pela Pestalozzi. O perfil do público atendido pela instituição. As crianças atendidas pela instituição não eram apenas crianças com deficiência mental e física. Eles atendiam também crianças aqui em Juiz de Fora em situação de vulnerabilidade, pais, mães e famílias que não tinham como se estabelecer e ajudar essas crianças. Então, o Instituto fazia esse papel. Inicialmente, ele contou com a presença de 54 crianças e eram poucas crianças inicialmente, mas acabou crescendo. E vale retratar que a mídia acabava tratando essas pessoas com deficiência apenas por suas limitações. Ela inferiorizava eles muito. Um exemplo disso, eu vou ler a legenda dessa reportagem. Alegria e inocência. Na fotografia acima, um grupo de crianças excepcionais do Instituto Pestalozzi que mostra a alegria de serem fotografadas terem seus rostos fotografados, pelo prazer de se sentirem pois, embora sejam deficitárias, possuem também sentimentos. Então, assim, eu acredito que isso é muito inferiorizar e trazer eles a dignos de exposição mesmo. Não eram tratados como pessoas comuns e pessoas que são dignas. Elas eram tratadas como pessoas que necessitavam de exposição o tempo inteiro. A mídia inferiorizava essas pessoas. E aí a gente vê também como que era realizado dentro desses jornais. A gestão e composição da equipe diretiva. O movimento inicial da Pestalozzi, ela contou com a senhora Maria Neto Campos, como eu mencionei anteriormente, Elisa Almeida Mendonça e Alba Praga. Existia apenas uma diretoria do Instituto, porque eu era a mesma diretoria para a sociedade e para o Instituto. A Maria Neto Campos, em 1958, ela se tornou diretora da instituição. Ela foi algo de muita importância. Ela também foi professora, a gente nota isso nos cadernos da Helena Tipoff, e ela foi de grande relevância. E também contava com sócios beneméritos, que eram Manuel Teixeira Lima e Elias Feres. Eles ajudavam financeiramente a instituição e também na manutenção. Então, o jornal Diário Mercantil, ele trazia a exposição desses membros de diretoria, porque eles buscavam trazer sempre novos membros para poder receber doações, porque os sócios beneméritos, eles ajudavam financeiramente, quanto mais sócios, melhor para poder manter o instituto. Práticas pedagógicas e atividades desenvolvidas.
As crianças, inicialmente, elas passavam por uma triagem e depois era realizado 2 testes, um de vocabulário e um de inteligência. Esses testes, após esses testes, eles descobriam se as crianças iriam subir de série ou se elas repetiriam novamente. Isso de acordo com a Adriana Borges. O ensino também pregado era um ensino, na época, emendativo, que era um conceito de preparar essas crianças para o mercado de trabalho, porque buscava ali, através da Pestalozzi, uma formação mesmo para eles trabalharem futuramente, com um caráter mais utilitário. Aqui nessa imagem a gente vê realmente como o espaço é limitado nessas crianças, muitas crianças dentro de uma sala bem pequena, e por isso o espaço é muito limitado. Algumas práticas pedagógicas não são oferecidas por conta disso. E elas dão o seu melhor. A gente vê na legenda, as professoras da entidade propõem atividades manuais por causa dos poucos recursos financeiros, sendo elas modelagem, carpintaria, marcenaria, indústria de fibra e de couro, costura à máquina e à mão, e através disso eles produziam brinquedos, bonecas, diversos panos, mobílias, isso tudo que era acabar doando para as crianças, porque elas também utilizavam em casa depois. De acordo com o jornal Diário Mercantil, a gente vê como que o espaço era limitado. Na segunda imagem, esse local acimentado, ele era um antigo galinheiro da casa. Então, assim, era um espaço muito pequeno e acabaram adaptando para poder criar o Instituto Pestalozzi. A gente vê ali como é apertado. E também era utilizado o método intuitivo, a partir das crianças, o que eles iriam ensinar, as professoras iriam ensinar para essas crianças. Os eventos também eram muito importantes, porque através desses eventos, além de expor o Instituto Pestalozzi para a sociedade, para trazer a sociedade para dentro do Instituto e conseguir mais benefícios, eles também expunham para trazer a família e a escola em conjunto. Então, nessa imagem, a primeira imagem, a gente vê um grupo de crianças realizando um teatro de fantoches, que foi um evento da Semana da Criança. E os pais estão ao redor, tem esse papel família e escola também. E através disso, depois desse evento, eles dão. É relatado no Diário Mercantil que eles recebem comida, recebem doação de brinquedos, de roupas, com esse princípio de ajudar mesmo essas crianças. Concluindo esse trabalho, a relevância histórica dessas instituições, para mim, são de grande relevância, destacar o que realmente deu certo. E a Pestalozzi Juiz de Fora, ela fornece uma grande influência até hoje. Então, e ela não pode ser esquecida. Então, eu acho de grande relevância destacar esse trabalho. E durante a análise desses documentos, a gente surgiu em mim algumas inconsistências históricas, sendo elas algumas reportagens indicavam que a inauguração da Pestalozzi teria ocorrido em 1955. Outras apontavam 1957. Essa dúvida eu consegui sanar porque instituto é uma coisa, sociedade é outra. Então, acabou tirando essa confusão e, por isso, são datas e locais diferentes. Também tivemos, quanto à localização da sede da instituição, algumas fontes indicavam o Casarão Bonnier, outras mencionam o espaço da atual Escola Maria das Dores, onde ela realmente funcionou, porque existem essas duas localizações. Também estima-se esse vínculo do diário mercantil com o tesoureiro da instituição, o padre Vicente Paulo Bonnier. Só que isso eu só conseguiria comprovar através do cartório mesmo, para poder ver se eles possuem parentesco e talvez algum benefício ali, por isso que o diário mercantil expõe tanto a Pestalozzi. Também estimo um possível vínculo do Lactário São José, que é onde aconteciam as reuniões semanalmente, às 3 horas, do Instituto Pestalozzi. Por que essas reuniões não eram realizadas dentro do Instituto Pestalozzi? Todas as reuniões eram realizadas no Lactário. Então, eu tenho para mim que talvez haja algum benefício entre um e outro. Só que isso teria que fazer uma pesquisa mais profunda sobre isso. E é isso, gente, o meu trabalho. Gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui me ouvindo. Eu acredito que essa pesquisa é de grande relevância, acho que ela tem muito ainda a ser investigado, mas que tem muito para ser, vai ser muito boa. É isso. Obrigada. Estava falando com o áudio fechado. Luana, obrigado, viu?
dentro do tempo, então tá tranquilo, você estava preocupada com isso. Vou passar direto para os comentários da Esther e aí depois a gente retoma. Obrigada, Rodolfo. Boa tarde para todas e para todos que estão aqui conosco. Queria agradecer primeiro o convite. Esse não é um agradecimento protocolar, esse é um agradecimento muito honesto. Participar de bancas, eu acho sempre uma oportunidade para me ater a temas e objetos e recortes específicos que às vezes não estão no escopo do nosso trabalho, das nossas pesquisas, mas que ampliam o nosso repertório, né, e ajudam a gente a ampliar nosso conhecimento, que é o caso do seu trabalho, né? Não seria um recorte inicialmente para mim refletir sobre Juiz de Fora, sobre a influência exercida de forma indireta por Helena Antipoffi, e me trouxe um repertório, curiosidades e interesses diferenciados. Então, agradecer realmente pelo convite, por esse momento. Parabenizar a Luana pela apresentação, muito clara, engajada, motivada. É bom te ouvir, como foi bom te ler seu texto, né? Um texto bem escrito, bem organizado, que flui bem, e isso traz para a gente um vínculo, né, com a história que foi pesquisada, e uma pesquisa muito organizada. Achei que a pesquisa está muito clara, muito organizada. Quando você narra a metodologia, dá para compreender o passo a passo que você seguiu, aquilo que você escolheu deixar de fora, e essa é uma decisão madura e difícil, porque às vezes a gente quer abarcar tudo e quando vai buscando documento, encontra mais história. Se a gente não tomar cuidado, a gente se perde. Então, a escolha do que deixar para fora também é uma sabedoria do pesquisador e que a gente vai adquirindo com maturidade. E foi muito legal essa honestidade intelectual de dizer: encontrei muitas coisas, decidiu fazer um recorte específico, e a honestidade intelectual também de dizer das lacunas que encontrou, das respostas que não sabem dar. Isso é muito importante para a pesquisa, né? Deixa um lastro para próximas pesquisas, para outros pesquisadores, para você no mestrado. Então, foi muito, muito interessante, muito bom ver essa parte. É bom ver textos com essa honestidade intelectual e com uma organização. E essa honestidade também que vejo muito do Rodolfo. O Rodolfo, como pesquisador, como orientador, consegui até enxergar um pouquinho aí desse zelo que ele tem com o trato histórico, né? Foi muito, de fato, bom. Então, eu agradeço, parabenizo de forma honesta. Queria comentar também sobre a importância do tema para a área, o engajamento que vejo na sua fala, na sua escrita, ela é muito importante para a gente ter também, né? Uma relevância social, para a gente olhar para a educação especial, para a gente olhar para o conceito da educação inclusiva, pensar nessa história que se construiu ao longo dos anos e que a gente pode ajudar a recuperar a memória, pensar em como não perpetuar certas práticas, como olhar para o passado como um auxiliador, como um reduto de experiência de fato, né, para a gente pensar inclusive nas práticas do presente. Então, ter pessoas engajadas nessa área cada vez mais de forma honesta, de forma ética, ela é muito importante para a gente enquanto sociedade. Estou olhando aqui minhas anotações. Dizer, mais uma vez, né, vem a influência indireta da Helena Antipoffi. Eu digo indireta porque a gente conhece muito a influência direta que ela teve no grupo que ela chamava de abelhas, né, as professoras que estavam ali na escola de aperfeiçoamento, nós profissionais que estavam ao redor, o Núcleo Forte em Ibirité, em Belo Horizonte, em outras cidades que a gente sabe onde ela mesma colocou a mão na massa para fazer a construção dessa história, e aqui em Juiz de Fora a gente vê essa diferença, né, é uma influência. É um grupo que olha para o trabalho dela, se sente motivada e vai buscar. Achei muito diferente isso. E para deixar esse lastro de construção da história para Juiz de Fora também é muito importante. O zelo no uso das fontes, queria destacar isso também, né? Você olha para as fontes e você faz uma análise de fato, você extrapola a descrição das fontes, principalmente das fontes iconográficas, que muitas vezes são utilizadas como ilustração nos trabalhos, e é um problema grande quando elas são utilizadas apenas como ilustração ou como e faz uma descrição, mas você extrapola, faz uma análise aqui na apresentação também. Você diz das salas pequenas,
cheias, e eu me lembrei quando, em algumas narrativas de Helena de Porto, quando ela dizia que as melhores professoras e as melhores salas, as mais arejadas e as maiores, deviam ser separadas para as turmas especiais, e quando, na verdade, na prática era o contrário, colocava os professores menos experientes, com as turmas, com as salas menores, perto das cantinas, quente. Então, a análise que você faz me remeteu muito à crítica que Helena de Porto fez à época e dizia, a gente precisa mudar isso. E é o que a gente precisa fazer hoje também. Quantas redes de ensino, na atualidade, ao olhar para o público da educação especial, acaba alocando ali professores que têm menos experiência, né? Quais são essas escolhas que são feitas hoje? Ela motiva, parte da sua análise também, esse debate muito atual. Partindo aqui para alguns detalhes que eu acho que carecem atenção da parte de todas nós, é uma distinção do conceito entre educação especial e educação inclusiva. Eu vejo que ao longo do seu texto você fala como se fossem sinônimos, e não são. Quando a gente olha na atualidade, a educação especial ela é uma modalidade de ensino, enquanto a educação inclusiva ela é uma perspectiva teórica, é uma lente teórica em que a gente pensa na modalidade ser alocada dentro da escola regular com aspectos para promover a inclusão social de um público historicamente excluído. Então, a inclusão escolar, ela extrapola o público da pessoa com deficiência. A gente diz de inclusão escolar, de incluir todo aquele que historicamente foi excluído. Então, em algum momento no seu texto, você coloca, né, do seu contato com a educação de pessoas com TDAH, dislexia, isso são públicos da educação inclusiva, mas hoje não são públicos da modalidade da educação especial, que contempla pessoas com deficiência, altas habilidades e superdotação. Então, essa diferença, ela seria importante para dar um refinamento conceitual no trabalho. Ao mesmo tempo, quando a gente olha hoje o conceito de educação especial e educação inclusiva, e a gente desloca no tempo para o período da sua pesquisa, década de 50, 60, nós não temos nesse período o debate acerca do conceito de inclusão escolar. Então, você fala muitas vezes que foi uma instituição pioneira na inclusão escolar. Então, você está utilizando um conceito atual, deslocando no tempo para fazer uma análise do que foi feito. O pesquisador ele pode fazer isso, mas é preciso dizer que você está fazendo isso de forma intencional e sabe que está fazendo um deslocamento temporal no uso desse conceito. Eu não sei se está claro isso. Então, dizer assim, sei que o debate de inclusão escolar é posterior. No entanto, ao analisar o trabalho que foi feito, entendo que podemos... Então, seria importante um pé de página, um parágrafo, um subtexto, deixando claro que, embora você saiba, você fez uma escolha consciente de fazer esse uso. Tanto da inclusão escolar ou inclusão social, mas principalmente inclusão escolar, quando você fala do público da educação especial do período da década de 50 e 60. Aqui na sua fala você trouxe mais sobre o fato de ser um público muito diversificado, ser pessoas vulnerabilizadas, né? Na época chamadas de menor infrator. Então, era uma gama muito diversa de um público que cabia dentro do que se chamava de anormais, que você também cita no seu texto. Então, anormal era um conceito genérico que cabia todo aquele que fugia à norma. Então, quando a gente desloca no tempo, a gente pensa nos excepcionais da época, eles extrapolavam a categoria de educação especial de hoje, pessoa com deficiência. Então, ao longo do texto, você usa muito PCD. Mas naquele período, era mais do que PCD. Eram os vulnerabilizados. E na sua fala, você trouxe com mais clareza do que, talvez, no texto. O que, não, como eu disse, né, não é um problema, mas é porque seu texto é tão bem feito, tão bem organizado, uma pesquisa tão clara, que instiga a gente a querer mais e acabar sobe um pouquinho o sarrafo, mesmo para um TCC, um TCC que talvez não seria tão... é um outro processo, mas ele está tão bem feito que nos instiga a subir um pouquinho o sarrafo. E aí você faz uma crítica, se eu não me engano, na introdução, eu não me lembro qual parte do texto, que você coloca assim. Eu não perguntei quanto tempo eu tenho, mas eu não vou me delongar muito. Considerando que a diretriz do Conselho Nacional de Educação orienta a oferta de educação especial preferencialmente nas escolas comuns,
vemos a necessidade de destacar as instituições de grande relevância para a educação inclusiva, visto que a partir dessa diretriz tivemos um grande retrocesso no processo de inclusão, onde muitas escolas comuns acabam segregando alunos com deficiência. E isso se deve à falta de qualificação. Então, você coloca na mesma frase que a diretriz do Conselho Nacional de Educação, que orienta a oferta em escola comum, contribui com a segregação. Eu entendo que você quis ali, talvez, explorar que a todo custo, sem preparação do espaço, do profissional, não traz o resultado esperado. Mas eu acho que ele pode trazer, e não cita qual a diretriz do Conselho Nacional, você deixa de forma vaga. Eu acho que essa é uma crítica que merece um pouco mais de cuidado num contexto que a gente está, 2025, tentando ainda superar decretos do governo Bolsonaro, que tentou trazer um retrocesso de fato em relação à educação inclusiva, que tentou fortalecer espaços segregados de educação. Então, pensar assim, pelo menos no meu entendimento, na minha análise, ela não traz um retrocesso. No entanto, sim, você tem razão, ela deveria vir acompanhada com maior estrutura. Então, talvez só qualificar um pouquinho isso para que na mão de pessoas mais mal intencionadas em relação ao que temos na atualidade não retroceda. Outra coisa também que é um detalhe, você coloca aqui Vitor de Selvagem de Itar, né? Vitor de Itar, ele foi alfabetizado. Rodolfo vai saber melhor do que eu, mas eu tenho a impressão de que ele não chegou a ser alfabetizado. O processo que Itar fez com o Vitor, Itar considerou que foi mal sucedido, ele fica frustrado. Posteriormente, outros estudiosos, ao olhar para as anotações dele, dizem assim, olha, esse menino avançou muito, né? Ele conseguiu socialização, embora não tenha sido o que Itar sonhava, mas conseguimos. Então, é uma análise posterior do processo. Mas, de novo, eu acho que é um detalhe sem grandes preocupações, tá? Seu texto, ele traz, às vezes, algumas afirmações que sugerem causa e consequência histórica. Então, no passado foi assim, logo gerou isso. A história ela não é tão linear, né? A gente não tem tanto causa e efeito. Algumas informações eu acho que você pode explorar mais, nota de rodapé, porque a história ela traz isso, um texto histórico, ela tem algumas demandas da gente explicar um pouquinho algumas coisas, ou nota de rodapé ao longo do texto. Eu fiz um comentário ao longo do texto todo, tá? Apontando algumas questões. Falei que da maturidade, né? Da escolha do que não utilizar nesse momento. Eu fiquei um pouquinho na dúvida dessa diferença também da Sociedade Pestalozzi com o Instituto Pestalozzi. Pelo seu texto e na sua fala, eu tive a impressão de que a sociedade seria uma mantenedora e um instituto, lugar, um locus onde acontecem as coisas, mas eu vi também que ficou um pouco vago, né? Acho que ia para uma próxima pesquisa. E uma revisãozinha de língua portuguesa, que todo texto sempre demanda. Se pegar minha fala aqui, vai demandar uma revisão de língua portuguesa na minha fala. E é isso, feliz de ter lido o seu texto, de ter aprendido com vocês, uma qualidade que nos instiga a fazer comentários de detalhes, de fato, porque ele realmente está muito, muito bem realizado. E é isso, parabenizar os dois. Obrigada. Muito obrigada, Esther, pelas contribuições, muitas contribuições muito boas, muito obrigada por tudo. Realmente, algumas modificações têm que ser feitas. Não quis trazer no meu trabalho algo muito concreto. Acredito que tem coisas que ainda devem ser investigadas. E acredito que através de mais investigação, mais trabalhos, possam sanar essas dúvidas que acabaram ficando também. Talvez só mencionar, né, que Esther coloca isso, né, a questão do Instituto e Sociedade, né, pensar que a impressão que os documentos trazem é de que a sociedade seria um movimento de pessoas interessadas numa educação pestalozziana e o Instituto seria a formalização disso, né, enquanto um espaço que depois vai dar origem a uma escola, né, que aí já está fora do recorte do que a Luana trabalhou, né. Passar para a Milene. Gente, meus cachorros estão no complô nesse momento. Eu sempre tenho essa dificuldade, mas vamos lá.
É uma honra estar aqui na defesa de TCC da Luana. Uma gratidão enorme ser convidada pelo Rodolfo e poder escutar, né, falar depois da Esther, que compreende muito também essa história, né, e foi muito atenta, e cuidadosa com os comentários, então isso também me tira também, né, é, como que eu vou dizer? Eu vou ter poucos comentários depois dela, até mesmo porque eu cheguei a fazer um parecer por escrito. Mas eu queria, antes de mais nada, né, dizer que eu fiquei muito empolgada e feliz de ver um trabalho com tanta qualidade, né? Eu moro em Juiz de Fora desde 82 e convivi com as instituições especiais daqui. E nos anos de 2001 a 2003, mais ou menos, eu estava na superintendência e foi quando começou a discussão sobre a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, mas porque já estava lá na Constituição que, de preferência, né, o AE seria oferecido nas próprias escolas regulares. Então, quando começou essa discussão, a Maria das Dores, né, que é uma escola estadual, especial, as professoras ficaram muito inseguras, principalmente, né, porque ali tinha estudantes de todas as idades e pessoas cujo a única inserção social era esse espaço. Mas a posterior, né, a política veio acontecer e aí a educação especial deixa de ser uma educação paralela, né, e substitutiva e passa a ser um serviço, a educação especial, né, ela está dentro aí, ela passa a ser um serviço da educação regular e o AE é um serviço da educação especial. Então a gente vê que às vezes há essas confusões, né? Então hoje a Maria das Dores, ele pode oferecer esse serviço, mas tem uma série, parece, eles oferecem EJA e algumas oficinas. Então, algumas coisas aqui chamam muita atenção, né? Principalmente, eu vou até comentar, né, a questão que a Esther traz, às vezes a gente vê, assim, um certo anacronismo entre o conceito de segregação, integração e inclusão, mas isso é uma coisa fácil de resolver no sentido de rever, de pegar esses conceitos, né? Tem um momento que eu até assinalei a página aqui, que a Esther coloca, né, que na prática observa-se que, embora haja avanços na inclusão de pessoas com deficiência no ensino comum, muitas instituições não oferecem as adaptações necessárias, resultando em práticas segregatórias. Não necessariamente segregatórias, mas de integração, né, porque eles estão lá na escola. Só que eles estão integrados e não incluídos, porque tem essa distinção, né, terminológica. Mas, de qualquer modo, né, esse período da história em que os estudantes com qualquer tipo de deficiência só podiam ser matriculados ou só estudavam nos espaços de educação especial, é um espaço, né, de segregação. E quando você vai trazendo os nomes, né, dessas pessoas que estavam em volta na questão, né, de fazer, de criar a escola Pestalozzi e o instituto, né, que acaba que parece que são duas coisas meio que casadas, e a gente vê o nome da Áurea Nardelli, eu até entrei na história dela, porque a maioria desses nomes viraram nomes de escola, né? E é interessante que suscita esse desejo da gente saber um pouquinho mais da história. E uma outra coisa que me chama atenção, né, para além de tudo que a Esther mencionou, é quando você trata, né, uma descrição feita pelo Diário Mercantil, em que as professoras da entidade propunham atividades manuais por causa dos poucos recursos financeiros, sendo elas modelagem, carpintaria, marcenaria. E é interessante pensar, né, que as atividades manuais também, elas estão muito associadas à concepção da pessoa com deficiência. Não se acreditava, né, que elas tinham
talvez capacidade, né, de aprender a ler, de escrever, de estimular o que hoje, né, a gente entende como funções psicológicas superiores, a questão da abstração, da memória, de funções executivas, né? Então, tudo ficava muito voltado para esses trabalhos manuais. E vários filmes, documentários que retratam essa questão histórica, né, associa muito, por exemplo, a pessoa cega a tecer um tapete, aprender um instrumento musical, e é isso. Então, a gente vê, né, que ainda, né, se tem muito dessa lógica, às vezes até nas escolas, né, em que muitas vezes o aluno fica na condição de ocupação do tempo, né, com currículo secundário e diferente daquele da turma. Mas voltando, né, ao trabalho, eu vou fazer alguns comentários aqui com base no... deixa eu chamar a atenção do meu cachorro. Desculpa, gente, ele sossegou. Então, eu vou fazer um comentário rápido aqui sobre o parecer, né? O trabalho apresentado é de grande relevância, pois ele resgata aspectos históricos fundamentais da educação de pessoas com deficiência de Juiz de Fora, focando na década de 1950 e na fundação da Sociedade Pestalozzi, pioneira na atuação inclusiva do município. Ao adotar uma abordagem qualitativa, histórica e documental, o estudo contribui significativamente para a compreensão das raízes da educação especial na cidade, articulando o contexto local aos debates internacionais e nacionais sobre o tema. A análise de periódicos e fotografias da época enriquece a pesquisa. Eu fiquei tão encantada com a fotografia que hoje, gente, eu sou da era do Facebook, sabe? E tem várias pessoas que fazem edição de fotos grátis. E eu pedi para fazer edição, porque eu queria ver essas fotos mais atuais, né? Só que são fotos de jornal, não é? Então, foto de jornal não dá para fazer edição, só se fosse aquela foto muito ruinzinha, mas teria que ser foto. Se por um acaso a instituição tiver foto, a gente consegue até fazer uma restauração disso, que seria interessante também, que esse pessoal tem feito esse trabalho de graça lá. Mas voltando aqui, então, essas fotografias, né, elas trazem, mesmo que estejam muito ruinzinhas, dá para a gente fazer uma volta lá na história, né? Mesmo que a gente não identifique a Helena Antipoff, mas imaginar que ela está naquela reunião é algo muito interessante. E a gente, né, esses periódicos e fotografias, eles permitem captar as percepções sociais e midiáticas sobre a deficiência no período, né? Embora aquelas mães, aquele grupo tenham uma concepção, eles queriam oferecer uma educação, um espaço para essas crianças e adolescentes e adultos poderem também desenvolver, socializar, a mídia, né, ela sempre retratou isso como algo, né, como uma curiosidade. E a escolha, e de uma forma bem capacitista, né, que isso também é um anacronismo, né, porque esse termo, né, ele surge para a gente bem recentemente aqui no Brasil, embora ele não seja novo também, né, são as barreiras atitudinais, né. Então, as escolhas das fontes demonstram um rigor metodológico e sensibilidade na reconstrução da memória institucional e da luta por inclusão. Isso é uma característica muito grande, né, das pesquisas do Rodolfo, que recentemente também foi premiado. Então, isso é uma coisa, a gente fica muito feliz também, né, com essa premiação que ele teve. Isso é um orgulho para a gente, para os amigos, para a instituição. E uma coisa curiosa, né? A ausência de entrevistas com participantes diretos da instituição é uma limitação reconhecida, mas também abre caminho para futuras investigações que poderão aprofundar o olhar sobre as vivências daqueles que fizeram parte dessa história. Então, por exemplo, nesse meu período lá na secretaria da superintendência, eu conheci muito duas profissionais que ficaram mais de 40 anos na instituição, e que elas são arquivos históricos, né, que conheci alunos, né, a gente tem o Daniel, que é um aluno surdo, que na época de um congresso, se eu não me engano, de Viena, que proibiu que os alunos se comunicassem pela Libras, ele falava que a mãozinha dele era amarrada na instituição, para ele ser obrigado a oralizar.
Então, ele tem esse tipo de lembrança da instituição, né? É curioso. É, Então, você tem um trabalho aí, né, para o futuro, né, até para o mestrado, Luana. Então, por fim, trata-se de um trabalho que valoriza a história da educação inclusiva, né, que começa lá na educação especial, mas ele desponta, né, nesse processo que recai, né, no que a gente hoje chama de inclusão, com potencial para dialogar com a formação docente e as políticas públicas atuais. E no mais, né, eu parabenizo tanto a Luana quanto o Rodolfo pela orientação, né, e por essa apresentação desse trabalho que merece publicação e apresentação em eventos. E é isso, gente. Muito obrigada, Milene, pelas contribuições, são de grande relevância também. Muito obrigada, gente. Realmente, os comentários são algumas modificações muito pertinentes, mas que realmente vale a pena repensar no trabalho também. E, assim, muito obrigada mesmo. É isso, né? Então, agradecer a Esther e Milene, né? Vou fazer um comentário rápido sobre a Luana antes da gente fazer a avaliação. Luana é uma orientanda dedicada, né? Então, tudo que se propunha, ela procurava realizar da melhor maneira e o mais rapidamente possível, né? Então, às vezes a gente sofre com os orientandos, mas com a Luana não, esse tipo de sofrimento não foi o que aconteceu, né? Então, muito bom trabalhar com ela por conta desse empenho, né? E, de certo modo, por ter aceitado a provocação que eu fiz, né? A Luana chega com uma proposta de trabalho inicialmente bastante distante disso que o trabalho virou, né? E aí ela foi aceitando as provocações no início e depois a proposta, né? Porque no início era provocar para ver o que ela pensava e depois apresentar uma proposta efetiva, que é o que ela realizou, e ao longo desse percurso, acho que para ela também foi de bastante descoberta, assim, né? Acho que ela acabou descobrindo interesses que talvez o início lá não tinha, né? Então, é isso, né? Falar desse cuidado que a Luana teve ao longo desse percurso todo e dos interesses que se apresentam, assim, né? Porque a partir desse trabalho, Luana está com outras curiosidades, né? Sobre os jornais e sobre outras coisas que a gente poderia ter feito ao longo do TCC e que o TCC não dá tempo, né? Não oportuniza para tempo para fazer isso, né? Não sei se você quer fazer algum comentário, Milene? Rodolfo, mais um comentário, né, que eu esqueci de ampliar, avolumar aí ao comentário da Esther. A forma como a Luana apresenta, né, esse trabalho, ela apresenta com paixão. Então, ela gostou de fazer, ela mesma gostou do resultado, né? Então, isso é muito bacana de ver. Isso, né, a gente vê o quanto, né, que o trabalho de pesquisa ele tem assim um efeito assim, transforma, né? Ela se apropriou, ela apresentou de uma forma, como que eu vou dizer, é, de quem se apropria mesmo daquilo que fez. Isso é muito bonito de ver. Não sei se você quer fazer algum comentário ainda, Luana? Eu quero te agradecer, professor, assim, muito obrigada. Essa pesquisa, ela veio também do Rodolfo, que me instigou. No início, não foi o meu projeto inicial do que eu queria investigar, e descobrir a Pestalozzi para mim foi mágico, porque, assim, eu sempre fui apaixonada por história também, só que eu não vi esse contexto de estudar o passado da educação especial. Então, para mim, foi algo muito novo e foi algo que me trouxe admiração demais. Investigar e descobrir coisas novas através de jornais foi muito interessante. Eu me sentia o Sherlock Holmes investigando, gente. Eu adorava. E, assim, foi muito bom, muito gratificante ter profissionais como vocês. Realmente foi muito bom para minha trajetória acadêmica. É isso, obrigada. Tá certo, então. Vou pedir para a Luana e para as pessoas que estão assistindo saírem da sala, só para a gente fazer uma conversa rápida aqui. E aí, Rodolfo, Luana, eu te... Oi. Rodolfo. Não, eu ia propor que a gente fizesse uma chamada e deixasse eles, mas eles já saíram. Tá bom. Eles saíram. Luana, eu te mando uma mensagem que aí você chama todo mundo de volta.
Aprovadíssima,